Olá, boa tarde para você que está me acompanhando aqui no canal da YouTube, canal História de Santa Cruz. Quem me acompanha pelo canal sabe que hoje na parte da manhã durante a minha caminhada, estive passando lá em frente o marco rodoviário indicativo da localização do povoado de Sepetiba. Já há algum tempo eu venho monitorando esse marco, já desde a década de 90, preocupado onde é que vai, onde é que fica, onde é que ele está. E como ele fica localizado ali atualmente ao lado da estação do rodoviário do BRT, terminal rodoviário do Curral Falso, eu ficava olhando para saber qual era a situação. E então ontem, vindo lá da festa da minha netinha, da Clarinha, mora ali perto da Avenida de Varanda. Passando ali à noite, eu olhei e falei, caramba, tiraram a pichação, porque há alguns tempos ela estava muito pichado o marco. Falei, bom, amanhã, quando eu sair para fazer minha caminhada, eu vou dar uma passada aqui, vou tirar umas fotos. E estive lá hoje cedo, né? Fiz um pequeno vídeo, coloquei, inclusive mostrando a minha decepção, mas eu falei, bom, mas agora eu vou fazer o seguinte, como eu tinha falado sobre a inscrição do marco, né, bastante nítida. Eu coloquei aqui duas fotos. A foto de cima vocês podem ver que mesmo sendo pequena, dá para ver povoado de Sepetiba. Já começou aquela tossinha chata. Povoado de Sepetiba e o outro ele também já bem certinho. Aproveitei para fazer uma rápida pesquisa aqui, porque eu havia em 2023 já também preocupado com na época já tinha começado, as obras já tinham começado lá do BRT e ainda não estava muito avançada, mas ele ficou numa situação muito perigosa de passar um caminhão e quebrar e tal. Então eu entrei em contato com o jornal O Dia e foi feita uma reportagem, foi publicada uma reportagem sobre a situação do marco. A Secretaria de Conservação se pronunciou, disse que seria tomada as providências para que seja colocado e tal. E nessa informação, né, nessa publicação do Jornal Dia, tem aqui um decreto, que é o decreto número 18.323, de 24 de julho de 1928. Ele é um decreto do governo do presidente Washington Luiz, né? Washington Luiz ficou até 1930, foi depois pelo Getúlio Vargas, né? E pelo ministro de Aviação e Obras Públicas era o Vitor Conder, definindo as características dos marcos na segunda parte desse decreto. Quer dizer, um decreto que trata de... É um decreto longo, né? Que trata de uma série de assuntos relacionados com o transporte, com o tráfego, com estradas e rodagens e tudo mais. Então, eu achei interessante depois transcrever aqui os artigos referentes às características dos marcos, né? Mas por que esse marco tem o título de Povoado de Sepetiba? Povoado de Sepetiba. Porque esse povoado de Sepetiba, ele foi criado em 26 de julho de 1813 por Dom João VI. Na verdade, não era Dom João VI ainda, era Dom João Príncipe Regente, porque ele só vai ser coroado depois que a mãe morre, já em 1816. Então aqui, mas tudo bem, Dom João VI, por meio do decreto, fez de Sepetiba um povoado, delimitando sua área e doando as terras aos pescadores e lavradores, inicialmente, formando 8 sítios. Durante a República, chegaram habitantes de outras localidades para se fixar nas praias da região, em casas rústicas de telhados de sapê. Desde então, a principal atividade econômica do local é a pesca. Isso é um texto tirado já de algum jornal antigo, né? Mas, claro que Sepetiba cresceu muito, praticamente Sepetiba hoje é uma cidade. E também houve, em relação a esse decreto, que Dom João VI, pelo decreto, que determinava que realmente ficasse o povoado para os pescadores,
Mas depois começaram a ocorrer invasões, surgiram problemas com litígios de terras e, enfim, aí já é uma história muito longa, muito comprida. Então, no decreto, no artigo, o artigo 15 do decreto 18.323, de 24 de julho de 1928, tem as características dos marcos. Como eu falei, o decreto é longo, mas eu transcrevi aqui alguns itens referentes ao artigo 15º, né? Artigo 15. Então, o primeiro aqui ele diz o seguinte: os marcos indicadores de distâncias ou quilométricos terão a forma de um prisma retangular coroados por um meio cilindro, com 25 centímetros por 35 de seção e com 65 centímetros de altura acima do solo, incluindo o sulco de 10 centímetros de altura e 2 de saliência. Então, o que significa isso? Vocês observem aqui o desenho não, a fotografia, porque foi uma foto que eu tirei a partir da filmagem que eu fiz hoje. O que ele está falando aqui, né? A altura dele é de 65, né, 65 centímetros. Essa parte de cima, vocês observem que é, um, é uma espécie de cilindro, né? E começa a falar, a tosse chata já vem. Me perdoem pela essa tosse. Então, mas as características não, eles serão feitos de cantaria ou de concreto de pedregulho com argamassa de cimento. No caso aqui, é de cantaria, né? Como eu até expliquei hoje, que são eram os canteiros que faziam. Canteiro, aquele trabalhador que usa ferramentas próprias para trabalhar na pedra, como por exemplo buril, talhadeira, uma pequena marretazinha para poder lapidar, quebrar a pedra. Então são chamados canteiros. E eles fizeram um trabalho muito bonito, porque é uma pedra bem lapidada, né? Bem lisinha, é muito bonita mesmo. E depois aqui, serão colocados nas estradas à direita de quem sai da capital ou do ponto inicial de 1.000 metros, contados a corrente. Quer dizer, então, é, de acordo com o decreto aqui, eles teriam marcos desses de 1 em 1 quilômetro. Isso aí não foram todas as estradas que tiveram. Aqui mesmo nessa estrada de Sepetiba, nós conseguimos localizar um, a não ser que durante esse tempo, de década de 20 até hoje, tenham desaparecido, né? Mas realmente não acredito que tenham colocado de 1 em 1 quilômetro, né? O lado maior do retângulo ficará perpendicular ao eixo da estrada. Então, são características para que ele seja posicionado de forma correta, de acordo com o que estava previsto na legislação. Agora, como eu falei, a remoção desse marco rodoviário de Sepetiba, ele tem sido uma preocupação constante aqui da minha parte. Por exemplo, aqui eu peguei um recorte do jornal, o jornal nosso já era o Quarteirão, porque o NOP circulou até 1990. Nós publicávamos o NOP, né? Eu já até mais ou menos expliquei isso, mas vou repetir. Até o número 33, nós fazemos o jornal no NOP aqui, com anunciantes de Santa Cruz, de Campo Grande, que pagavam o jornal, a impressão jornal. Geralmente eram 5.000 exemplares e é um custo bem alto, né? Houve um período que nós não tivemos jornal, eu cheguei a fazer um boletim impresso no mimeógrafo, né? Depois saíram alguns números e depois nós conseguimos com a Fundação Rio Arte, através do Tertuliano Passos, que era o presidente da Rio Arte, que tinha simpatia muito pelo NOP, a publicação de alguns números. Então, em 1990. Mas esse aqui já não é mais o NOP, já é o Quarteirão, porque depois quando o Ecomuseu toma praticamente lugar do NOP, né? Então isso foi substituído, o jornal deixou de ser NOP e passou a ser Quarteirão. Esse Quarteirão aqui, ele é uma reportagem de novembro e dezembro de 93. E aqui vou tentar ler, a letrinha pequena, mas é alertado pelo professor e psicólogo Jorge Luiz Ferreira,
residente na Rua Projetada Francisco. Quanto ao abandono de um marco rodoviário, eu não vou ler não, vou tentar lembrar aqui e mais ou menos citar o que está escrito. Mas é o seguinte, esse professor, Jorge Luiz, ele me procurou, telefonou na época, né? Tudo na época era por telefone, não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha nada disso. E sabendo sempre, né, da nossa preocupação com relação à questão do patrimônio, ele me informou que este marco estava jogado no local aqui, Parque das Mangueiras, quer dizer, bem afastado do ponto original. Então, isso nós levamos ao conhecimento do Dr. Antônio Nicolau Jorge, que era o coordenador geral do NOP, né? Falei, não, peraí, isso aí não pode acontecer. E o Dr. Antônio, é, em contato com o comandante na época do batalhão Vila Gran Cabrita, que era o coronel Carlos Roberto Pérez, conseguiu que uma equipe de soldados lá da companhia uma das companhias lá do quartel, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, uma companhia de pontes, soldados da companhia de pontes do primeiro BE, que fossem, com uma viatura, fossem lá remover esse marco que estava jogado e foi colocado no ponto certo. Isso tinha acontecido antes também, em uma outra situação, com o marco da Fazenda Imperial, que inclusive esse era tombado, esse também é tombado pelo município. Então, graças ao apoio do batalhão, dos soldados e tal, o marco foi recolocado lá. Então, vejam vocês que já estávamos com a preocupação. E nessa ocasião, tem aqui um histórico, porque esse marco, como eu falei, ele está bem posicionado ali bem perto do Curral Falso, que foi o local onde praticamente começou a história de Santa Cruz, né? Porque é ali que o Cristóvão Monteiro, já em 1567, quando recebeu as terras, mandou construir uma pequena capela. Inclusive eu estive lá na paróquia, né? Atualmente é paróquia, tirando fotos, fazendo um vídeo, fiz até um vídeo também. Então, devido a isso, nós colocamos também esse histórico para dar um sentido também de por que estamos tão preocupados com uma pedra dessa, né? E, bom, ao marco então foi colocado. Então, nós temos aqui uma reportagem, um texto que foi publicado por mim, vejam lá no finalzinho, SNS, Valdo Nascimento de Souza, que alguns artigos eu assinava, outros eu colocava só minha rúbrica, né, minha sigla. E finalmente ele foi colocado e ficou lá esse tempo todo até que acontecesse essa obra. Vocês observem aqui a foto da esquerda, que foi uma foto tirada por mim e eu mandei para o Jornal Dia. O Jornal Dia, mandei por e-mail relatando a situação e mandei algumas fotos também. Então foi feita uma reportagem no Jornal Dia pela Ana Lúcia Sancho, uma excelente jornalista, que descreve a situação do Marco, né? E ela, inclusive, ela entra em contato com a Secretaria de Conservação e a Secretaria de Conservação informa que vai tomar providência. Vocês observem aqui o seguinte, esta foto também foi tirada por mim para mostrar a situação do marco, porque algumas pessoas começaram a chamar atenção e realmente vocês observam que ele está bem rente aqui à estrada. E ali nesse pedaço aqui é o trecho que vai de Sepetiba, do Curral Falso para Sepetiba. Nesse trecho aqui passam muitos caminhões, aqueles caminhões de lixo, enfim, uma série de caminhões. Vai que um caminhão desse desgovernado pega lá no mar, que podia quebrar, né? Além também de nós já estamos, de aquela história, né? Gato escaldado tem medo de água fria, nós já estávamos também preocupados com o que já tinha acontecido anteriormente, que eu citei agora, né? Nesse recorte jornal, porque ele já tinha sido retirado numa outra ocasião. Aquela retirada que eu mostrei aqui nesse jornal, deixa eu voltar aqui, essa retirada aqui, que foi de 93, aconteceu exatamente por causa da duplicação
de um trecho ali da rua da estrada de a Felipe Cardoso. Então eles andaram remexendo ali também naquela parte e acabaram retirando isso da Felipe Cardoso, né? Mas voltando aqui. Então esta foto mostra bem a situação de risco que ele estava correndo. Então, aí está aqui, marco rodoviário de Sepetiba em situação de risco, né? Então, durante a realização das obras do terminal do BRT, agora que foram concluídas, né, recentemente, né, e a construção do terminal rodoviário do Curral Falso, o marco indicativo do povoado de Sepetiba, pela sua localização, ficou em situação de risco, razão pela qual solicitamos a interferência da Prefeitura a partir das Secretarias de Infraestrutura e de Conservação. Eu tinha contato, sempre tive contato com a Secretaria de Conservação, porque tem a Coordenadoria de Monumentos e Chafariz, que é a Vera Dias, que é uma pessoa excelente, que sempre nos atende em todas as situações, e tem também o engenheiro João Luiz, que é chefe de gabinete ou alguma coisa lá ligada ao secretário. Então eu tenho os e-mails dele, tenho o zap dele, né? Quando eu mando, eles sempre respondem, providenciam. E nós então entramos em contato e o jornal O Dia, porque eu gosto sempre de fazer isso, porque fica uma coisa mais documentada. Eu entrei em contato com o jornal O Dia, o Sidney Rezende, meu amigo, era o editor lá do jornal O Dia, agora nem sei mais se eu acho que não é mais ele. E o Sidney, então, designou a jornalista Ana Clara Sancho, que inclusive já tinha feito uma reportagem comigo no início do ano de 2023 sobre Augusta Candiani. Aliás, ela fez uma excelente reportagem, uma página inteira, com um histórico. É uma profissional fora de série. Pena que ela não está mais no Jornal Dia. Então, a Ana Clara Santos fez essa reportagem, nem veio aqui. É, muito boa, muito bom o texto dela, inclusive com aquelas informações do decreto. Ela foi pesquisar e tudo mais. E as fotos, essas fotos eu enviei. Então eu fiz questão de mostrar a situação aqui. Aí eles responderam, veja aqui, ó. A secretaria, isso aqui já é uma tirada do próprio Jornal Dia. A Secretaria Municipal de Conservação, através do João Luiz e outras pessoas, por meio da Gerência de Monumentos e Chafariz, que é, no caso aqui, a Vera Dias, informou que o marco rodoviário é tombado pelo município do Rio de Janeiro, eu nem sabia, né? E que está cercado de forma a ficar protegido. Isso aqui não é verdade. Essa cerca aqui não quer dizer que ele esteja protegido. Eu falei, passa um caminhão ali, realmente vocês observam aqui que está cercado. Mas se passa um daqueles caminhões enormes, isso vai arrebentar mesmo, né? Então tá, que está protegido. E ao fim das intervenções para a implementação do terminal, o marco passará por limpeza e manutenção. Bom, aí vamos lá. Essa reportagem saiu em dezembro, 22 de dezembro ou 12 de dezembro de 2023. Mas aqui, depois, as interferências em relação ao terminal foram se expandindo. Então, eles acabaram retirando isso aqui, esse marco desse local, porque inicialmente dava a impressão que ele ia ficar ali até a obra concluir, mas não. Eles retiraram e desapareceu. O marco desapareceu. As pessoas começaram a querer o marco, porque sabe como é, né? Quem se interessa por isso fica sempre observando também. Aí eu entrei novamente em contato com o João Luiz. Aí ele falou, não se preocupe não, que o marco foi retirado. Porque eu falei assim, olha, já aconteceu uma ocasião de levarem um marco desse, já aconteceu também de tentarem roubar a peça lá da Ponte dos Jesuítas, então a gente fica sempre preocupado. Ele falou, não se preocupe não, eu falei lá com o responsável pela obra, ele disse que está lá, assim que eles começarem a parte de urbanização, de paisagismo, eles vão recolocar. Eu falei, tudo bem. Então eu já falei para as pessoas, olha, tá nessa situação assim. Mas acontece que hoje, né, então a secretaria informou que estava preservado. Aí, hoje eu estive lá, nesse vídeo, por isso que eu falei assim, não, vou fazer um vídeo para mostrar realmente a inscrição, porque hoje, quando eu estive lá, fazendo vídeo, essa foto da direita,
vocês observem aqui, ela está completamente ilegível. E não é por causa da posição do Sol, porque eu falei assim, bom, deve ser por causa da posição. Não é. É realmente parece, a impressão que tem é que passaram uma espécie de uma lixa. Não sei se para tirar a pichação, alguém fez isso aí, porque tinha uma pichação feia aqui. Deixa eu ver se tem a foto com a pichação aqui. Ah, não dá para ver a pichação. Mas aqui, deixa eu ver se isso aqui é da pichação. Bom, tudo bem. Essa parte aqui, vocês observem aqui a parte do meio, eu fiz questão de mostrar uma foto que foi tirada anteriormente por mim, mostrando a nitidez. Povoado de Sepetiba, 6 quilômetros. Só aqui embaixo é que eu fiquei na dúvida se 3.600 metros, porque pelo decreto diz que os marcos, né, porque o decreto é bem claro, bem explícito em relação a essas informações, que se tiver quilômetros e decimais, que serão colocados decimais. Então vocês observem aqui, ó, 6K, aí agora aqui, não sei se é 8, parece que é um 3, um 6, um 0, 360 metros. Não sei, pode ser. Ou pode ser 800 metros, porque pode ser que o zero esteja cotado. Mas, de qualquer forma, vocês observem que tem a nitidez povoado de Sepetiba. Isso é importante pra caramba, é muito importante sob o ponto de vista da história, porque já temos a história do povoado de Sepetiba. Observem aqui o da esquerda, que parece também que passaram a lixa, mas a lixa não correu tudo, que tem o PDF, dá para ver o PDF, mas nas fotos mais antigas, esse PDF aparece muito bem nítido também. Então, aí fica aqui o seguinte: imprudência, incúria e irresponsabilidade de quem trabalhou nisso. Porque, no mínimo, viu a pichação, não tinha, não sei, talvez não tenha nem diz o Parque Jardim. Eu vou mandar isso para Vera Dias e vou perguntar, se foi Parque Jardim que fez, quem é que fez isso? Porque isso aí até chega a ser até um crime se o marco é tombado, então como é que vão passar a lixa disso aí, né? Então, infelizmente é isso. Aí eu, preocupado exatamente em mostrar para vocês realmente como era o barco, eu falei, não, vou fazer uma outra postagem mostrando as fotos antigas para que as pessoas possam ter uma ideia de como era o barco. Porque pelo vídeo de hoje, eu sentei lá, olhei, botei o celular nas proximidades, mas não consegui visualizar nada. E fiz questão de colocar aqui. Mas é isso aí. É uma pequena contribuição de alguém preocupado com a preservação do patrimônio, né? Então é isso. Hoje, sábado, dia 15 de março de 2025. Já terminando aqui, boa tarde, um abraço, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Aqui é o professor Simval do canal História de Santa Cruz, agradecendo a você por estar nos acompanhando aqui.